noite! Hoje eu vim falar de um assunto um pouquinho diferente. Alguns meses atrás eu fiz um vídeo sobre 50 fatos sobre mim e algumas pessoas me perguntaram: nossa, mas você falando dos seus problemas e tudo mais assim na internet, porque eu acho que pode ajudar algumas pessoas. Então por isso, hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre ansiedade, sobre a minha ansiedade. É que hoje, dia 11, e a Becca Bright colocou um vídeo exatamente sobre ansiedade hoje. Eu até comentei no vídeo dela. Foi super coincidência porque eu já estava querendo gravar esse vídeo faz um bom tempo e só hoje eu vim conseguir falar pra vocês sobre minha crise de ansiedade. Então eu achei super interessante, tipo, a coincidência mesmo de eu começar a gravar o vídeo sobre ansiedade e ela postar hoje uma série de vídeos sobre a ansiedade. Eu vou deixar o vídeo dela aqui pra vocês porque realmente ajuda muito e tem dicas valiosíssimas, então eu vou deixar aqui embaixo o vídeo dela porque tá muito bom mesmo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre minha crise de ansiedade, é só continuar assistindo, roda o vídeo. Vou começar falando que não, ansiedade não é bonito e você tem que parar de romantizar doenças, tá? Doenças como depressão, ansiedade, mutilação, transtorno alimentar. Vocês têm que parar de romantizar essas coisas, porque não é bonito, são doenças e realmente muitas pessoas sofrem com isso e tem gente que fica dando uma romantizada em tudo isso, então parem, só parem. Esse vídeo é mais um bate-papo, contar algumas experiências minhas e como que eu consegui superar elas. Desde que eu me conheço por gente, eu sou uma pessoa ansiosa, sempre fui, desde criança eu sofro por antecipação. Tinha um passeio na escola, sei lá, pro Hop Hari, sei lá, eu moro em Santos, então normalmente quando a gente é menor, sei lá, uns 6 anos, os meus passeios escolares eram para São Paulo, zoológicos, então normalmente quando tinha esses passeios eu não dormia no dia anterior e sempre eu acordava antes da minha mãe, chegava lá na cama, no pé da cama e cutucava ela falando: vamos que tá na hora, vamos que tá na hora. O nível de ansiedade é muito grande e eu nunca tinha me tocado nisso. Eu falava assim: ah, deve ser uma ansiedade normal, porque todo mundo tem ansiedade, então deve ser uma ansiedade normal, não deve ser nada. Eu comecei a reparar que eu tenho um grande nível de ansiedade no terceiro ano do ensino médio, onde eu passava noites em claro, vendo um futuro que não existe. Eu vivia sob muita pressão, não sobre os outros, é isso que é o mais engraçado. A ansiedade faz com que você viva a pressão de você mesmo, porque muitas vezes nem os outros estão te cobrando tanto, mas você cai sobre essa pressão que você mesmo cria na sua cabeça e você cria uma pressão gigantesca sobre você. E eu tinha 16 anos quando eu me formei no ensino médio, então eu entrei numa faculdade com 16 anos. E eu criava, por essa diferença de idade, algumas pessoas me falavam: ah, mas você é tão nova para entrar na faculdade, será que você não vai acontecer isso? E as pessoas iam falando e aquilo entrando na minha cabeça, e uma garota de 16 anos que fica pensando, e eu não parava de pensar, e eu passava noites em claro, tentando, idealizando um futuro que não aconteceu ainda. Então eu ficava pensando sobre hipóteses, muitas hipóteses. Eu vou deixar meu vídeo de 50 fatos sobre mim aqui embaixo, que eu falo um pouquinho mais sobre isso. Eu pensava em várias hipóteses, então uma hipótese que dava errado, aí eu pensava nessa solução de dar errado, e a outra pensava: gente, é uma coisa insana o que a sua cabeça pode fazer contra você mesmo, porque tudo isso é coisa da sua cabeça, porque muitas vezes nem tá acontecendo nada na sua volta. É uma coisa super tranquila e você dá uma importância gigante para aquilo e você faz uma tempestade no copo d'água porque você é ansiosa. Alguns outros exemplos de ansiedade para mim é assim: quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no setor de uma firma que eu tinha que atender muitos telefones, então eu atendia telefones e resolvia alguns problemas. E quando eu tocava o telefone, meu coração acelerava de uma tal maneira que vocês não têm noção, porque eu tava muito... Eu nunca gostei de falar no telefone, exatamente por conta disso, por conta da minha ansiedade. Eu não gosto... Começava a tocar o telefone e eu já imaginava trocentas coisas de notícias péssimas que podiam ter
acontecido e notícias, sério, sabe, parecia que o mundo tava acabando porque o telefone tá tocando. É uma coisa que até agora, quando eu estou falando pra vocês, eu meio que sinto isso ainda, porque é impressionante o jeito que eu ficava imaginando as coisas, né? Que eu e outras pessoas com ansiedade ficam imaginando essas coisas. O coração começa a disparar, tem crise de tremedeira, eu tinha altas crises de tremedeira, e à noite acho que era o pior momento assim, do dia, porque quando você ia dormir, você não consegue dormir, você não consegue se desligar, porque você fica pensando em todas as coisas que você tem que fazer, em todas as hipóteses que você consegue, e tudo isso vai se tornando uma bola de neve que você não consegue mais carregar, e eu desabava no choro. Então passei muitas noites em claro, chorando, sem ninguém saber, porque eu não conseguia lidar com aquilo. Outro exemplo de crise de ansiedade que eu tive, que eu tinha muito, e ainda tenho, é simplesmente você pedir uma comida em um restaurante, ou ir, sei lá, no McDonald's, ou no Subway, ou em qualquer outro lugar que tem pessoas, eu já começo a entrar em ataque de pânico, porque eu não conseguia falar com as pessoas. Eu ainda reluto muito de falar com as pessoas. Muito difícil eu falar com desconhecidos. Muito difícil falar com desconhecidos. Existe uma tirinha, eu até compartilhei no meu Facebook pessoal. Eu vou deixar o link da tirinha aqui embaixo se eu achar, mas retrata exatamente os níveis de ansiedade que eu sofro todos os dias. Todos os dias. Então é uma coisa absurda, porque você não consegue falar com a pessoa, você não consegue... eu não conseguia fazer um pedido, sei lá, por exemplo, eu ia no McDonald's e eu não conseguia fazer um pedido no McDonald's porque eu estava muito ansiosa, porque quando ia chegando a minha parte na fila, eu estava na fila, e quando ia chegando a minha vez eu já ficava imaginando, meu Deus, é a minha vez, e se eu errar, e se eu falar alguma coisa errada, a vergonha que eu vou sentir e as pessoas vão começar a me julgar. Então é esse tipo de pensamento que eu tinha quando eu estava na fila para pedir um lanche. Isso é meio absurdo, assim, se você parar pra pensar, mas é verdade. O nível, assim, de pensamento que a gente tem é absurdo, é absurdo. Eu cansei de pedir para os meus pais falarem alguma coisa por mim, porque eu tinha medo de errar alguma coisa, eu tinha medo de acontecer alguma coisa, de eu falar alguma coisa errada e as pessoas começarem a me julgar e tudo mais. Então, a ansiedade e a pressão que cria na minha cabeça, que cria nas nossas cabeças, é de julgamento das outras pessoas e o medo, porque a ansiedade é muito ligada ao medo. Então, quando você é ansiosa, você tem medo de absolutamente tudo, até de pedir um lanche no McDonald's. E eu falo isso por experiência própria. Eu tive que aprender algumas coisas na marra e tava fazendo muito mal isso. As minhas crises de ansiedade são basicamente falta de ar, agitação e o coração muito acelerado. E às vezes eu tinha ataque de tremedeira também. E só de eu estar falando com vocês sobre ansiedade, eu já fico ofegante. É estranho isso, mas eu fico ofegante ainda Agora, o que fez eu melhorar? Eu ainda estou melhorando, eu ainda não estou 100%, eu estou longe de estar 100%, por quê? Porque eu, Maria Clara, não procurei uma ajuda médica. Isso é completamente errado, e se eu tivesse procurado uma ajuda médica desde o começo, eu acho que 90% dos meus problemas teriam sido resolvidos muito mais fácil. Pra ser sincera com vocês, eu comecei a me dar conta que eu estava ferrando com a minha vida, de que eu própria estava fazendo isso comigo mesma o ano passado. Eu tenho uma amiga e ela vive a vida assim, acontece tudo de errado assim com ela e ela tá sempre calma, serena, e você consegue ver que por mais que as coisas estejam ruins, a sua ansiedade não vai melhorar isso, só vai piorar. Então teve uma vez que eu estava tendo uma crise drástica de ansiedade, eu estava tremendo, eu
eu tava com o coração aqui, tava com aquela bola na garganta que você não consegue falar, que você não consegue expressar. E eu tava pensando em mil coisas, aí eu parei e pensei, o que eu tô fazendo com a minha vida? Respirar ajuda, parece escroto falar isso, mas quando você tá tendo uma crise de ansiedade, você esquece de respirar. Sério, você simplesmente se esquece de respirar, por isso que dá falta de ar. Então simplesmente para, respira, se acalma. E aí eu comecei a ver tudo o que estava dando errado na minha vida. E tudo que estava dando errado na minha vida era porque eu estava com crises de ansiedade drásticas. E a primeira coisa que você tem que fazer, tá tendo crises frequentes de ansiedade, primeiro de tudo, você tem que ter consciência que você tem um nível alto de ansiedade e parar. Simplesmente para e respira. A segunda coisa que eu não fiz, mas exatamente porque eu não tenho, por eu não ter feito o que eu indico vocês fazerem, é procurar uma ajuda profissional. De verdade. Procura um médico, procura alguém, procura fazer meditação, procure um médico de verdade que possa lidar com ansiedade e falar o diagnóstico para você. Eu não fiz isso porque eu tentei, a minha ansiedade fez com que eu não procurasse ajuda profissional exatamente porque eu tinha medo do que, se eu contasse pra minha família o que ia acontecer, entendeu? Eu não queria que eles ficassem preocupados sabendo que eu tenho uma crise alta de ansiedade. Por isso que eu não procurei uma ajuda médica. Mas eu indico 100% você procurar uma ajuda médica antes que isso torne a sua vida um pesadelo. Eu não procurar uma ajuda médica, não indico pra ninguém, não é o indicado, mas eu consegui resolver meus problemas desse jeito. Eu tive uma professora na faculdade que ela me ensinou simplesmente a enxergar as coisas. Acho que foi uma das melhores professoras que eu tive e ela me dava plástica e ela me ensinou o jeito de ver as coisas. Não só para desenhar, mas o jeito que ela fala, o jeito que você vê as coisas ao seu redor, a sua vida. Você sabendo lidar com essas dificuldades, você sabendo enxergar o que está errado e sabendo o que você pode fazer para mudar, é praticamente parar de pensar demais. Como que a pessoa para de pensar demais? Se concentra em uma coisa de cada vez. É totalmente difícil, é um exercício que você pratica todos os dias. Não tem como você praticar isso de um dia para a noite. E você tem que praticar todos os dias. Então você vai pegar, sei lá, se você está estudando, você vai pegar e sentar e falar, não, vou estudar isso. E aí você começou a pensar em outra coisa, esquece, para, respira e volta e fala, não, eu vou me concentrar nisso. É um exercício de a cada 5 em 5 minutos você vai ter que fazer e é como se fosse realmente uma reabilitação, de verdade. Você vive um dia de cada vez, sem parar para pensar no futuro. Claro que você tem que parar para pensar no futuro, você faz planejamentos, só que você cria metas, você fala, eu gostaria de fazer isso, isso e isso. E você deixa lá, deixa escrito, se agarra a pequenas coisas, se agarra a coisas simples e tenta fazer aos poucos. Não adianta você querer abraçar o mundo com as mãos, porque isso não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Então faz aos poucos. E não fica pensando demais em querer melhorar a ansiedade. E por mais difícil que seja, não desista. E é isso. Não é tudo que eu tinha para falar sobre ansiedade. Foi só um bate-papo para contar um pouquinho da minha experiência. Provavelmente eu esqueci de falar alguma coisa, porque às vezes, como vocês sabem, só de eu falar sobre ansiedade eu já começo a ficar ofegante e milhões de coisas vêm na minha cabeça e eu esqueço de falar alguma coisa. Então provavelmente eu esqueci alguma coisa, mas tudo bem. Se vocês quiserem me contar alguns relatos que vocês têm de ansiedade aqui nos comentários, vamos bater um papo, que eu vou ajudar com o maior prazer, eu vou ajudar vocês com prazer e a gente pode trocar algumas experiências. E caso eu tenha esquecido de alguma coisa, a gente pode conversar nos comentários mesmo. Ou você pode me procurar lá pela fanpage do blog. Eu vou deixar todos os links das minhas redes sociais aqui embaixo, caso você queira entrar em contato comigo para compartilhar alguma coisa ou coisa do tipo. Fiquem à vontade, eu
eu acho que essa troca de experiências também faz você esvaziar sua mente. Outra dica que eu esqueci de falar é escrever. Ter uma agenda ou simplesmente anotar as coisas no celular faz você esvaziar a sua cabeça e ajuda demais, de verdade. Isso ajuda muito também você colocar pra fora todo aquele peso que tá na sua cabeça e parece que dá uma aliviada boa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado algumas pessoas. E se vocês quiserem mais vídeo como esse, é só deixar nos comentários também e dar um like. Esse like é muito importante, de verdade. Então, se vocês quiserem mais vídeos sobre esse, dá um like, que eu sei que aí eu sei que vocês querem mais vídeos, eu faço mais. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal, que tem sempre vídeo novo por aqui. Obrigada por ter assistido. Um beijo e tchau.